Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Nós estamos aqui iniciando uma palavra e de antemão eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque é Ele que nos dá a graça da vida e é a razão de nós estarmos aqui. Quero agradecer ao pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Uberaba, o pastor Carlos César. Também eu agradeço ao pastor Jesus Mar, que nos dá a honra da gente estar aqui usando a Íria Produções, da qual ele é titular. E espero que o Espírito Santo nos ajude nesse momento para que tragamos uma palavra com consciência, uma palavra que possa trazer ou gerar crescimento espiritual a cada um de nós. Nós estamos vivendo dias difíceis na era atual, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A palavra de ordem hoje é prisão, porque na verdade nós estamos aprisionados em obediência às autoridades, principalmente à autoridade da saúde aqui no Brasil, e é justamente sobre a prisão que eu gostaria de falar um pouco com vocês aqui nesta oportunidade. A prisão, ela nos tira de um lugar de conforto, de comodidade, e sistematicamente ela rouba de nós aquilo que nós mais prezamos, que é a nossa liberdade. Eis a razão de termos a liberdade em Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos revela que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A questão de prisão é muito relativa. Há pessoas que estão presas e, ao mesmo tempo, elas estão livres. E há aqueles que estão livres e que também estão presas. Tudo é uma questão de consciência. Agora, a prisão, eu gostaria de mencionar em dois aspectos da prisão que tanto nos incomoda. No aspecto espiritual e no aspecto físico. No aspecto espiritual, segundo a palavra de Deus, para a gente dar aqui uma introdução, uma melhor introdução, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, a palavra de Deus nos fala: eis que hoje eu ponho diante, atentemos para o verbo, diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Existem, no mínimo, 7 lados em que o inimigo das almas conduz um ser humano à prisão. Existem, na verdade, 7 lados, mas tem um lado que ele não tem autonomia, ele não tem poder, ele não pode trabalhar, porque esse lado pertence ao Criador de todas as coisas. Vejamos, por exemplo, quando ele fala diante de vós, é porque diante de nós há a possibilidade ou existe uma bênção que está ao nosso alcance. Tudo dependerá de nós crermos na palavra de Deus. E às vezes também este alcance, ele pode estar relacionado com o lado oposto, que é o lado de trás. A bênção está diante de você e de mim. Se nós crermos, ouvirmos e guardarmos os mandamentos do Senhor, nós poderemos alcançar estas bênçãos. Mas também, mesmo nós crendo nela, ou mesmo crendo em Deus,
Pode ser que nós não nos apoderemos desta bênção. Exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, a Bíblia fala que havia um tanque, o tanque de Betesda, que periodicamente um anjo de Deus descia do céu, agitava as águas, e o primeiro enfermo, seja qual fosse a enfermidade, que entrasse nas águas, ficaria curado. Só que naquele tanque havia um homem, há mais de 30 anos que ele estava ali, e ele não tinha a condição de entrar na água com rapidez, porque ele estava aprisionado numa cama, numa maca. Aí chega Jesus, e Jesus lhe faz a seguinte pergunta: queres ser curado? A resposta deveria ser: sim, eu quero ser curado, ou não quero ser curado. Mas aquele homem, ele trouxe uma resposta totalmente adversa. Ele falou: Senhor, não há homem algum que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. O que ele quer dizer ele quis dizer com isto? Que ele não tinha amigos. A vida passada dele, os mais de 30 anos que ele ficava ali, ou que estava ali naquela localidade, ele não gerou amizades, ele não gerou um mecanismo, um meio para que, através deste, alguém pudesse ajudá-lo a pegar a bênção que estava na frente dele, a tomar posse daquela bênção. Então, muitas das vezes, a bênção que está diante de nós não é alcançada porque às vezes a pessoa não tem um amigo que possa lhe dar a mão no momento oportuno. Às vezes é um objeto que está ao nosso alcance, que precisa ser adquirido, mas por falta de amizade, não conseguimos respaldo, não conseguimos alguém que nos apoie para alcançar aquele objeto. E perdemos a oportunidade. Então é muito importante que no nosso caminhar, na nossa vida, nós tenhamos um bom relacionamento por onde passamos. Para quê? Para que quando precisarmos da ajuda de alguém, alguém possa nos estender a mão. Então a bênção está do lado da frente, mas às vezes o lado de trás nos impede de alcançá-la. Agora, se existe o lado da frente de um objeto, no caso o ser humano, há o lado oposto e também há os laterais. O homem tem o lado esquerdo. O que o lado esquerdo representa? O lado esquerdo representa o lado das emoções. Muitas das vezes o inimigo das almas, ele nos prende, nos segura por causa das nossas emoções, os nossos ímpetos. Quantas vezes a pessoa entra numa situação difícil porque ela ouviu o seu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, o lado esquerdo, ele precisa ser muito bem analisado, ele precisa ter uma parceria com o lado direito, que é o lado oposto, porque se dependermos só do esquerdo, poderemos ficar do lado dos perdedores. É o que a Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 24. E direi àqueles que estiverem da esquerda: ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o lado esquerdo é o lado dos perdedores. Isso até no meio político, quando um grupo perde o número de votação para alcançar um determinado lugar aí no poder, eles passam a pertencer ao lado esquerdo. Então, cuidado com o lado esquerdo, com as suas emoções, porque ele pode te levar a prisões que lhe trará dificuldade para que você possa se libertar dela. E o lado direito? O lado direito é o lado de Deus. É o lado em que é a representação do lado que voltamos para Deus, que damos atenção para Deus. Lembrem-se,
Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. O lado de Deus, o lado direito, é o lado do vencedor. Mantenha-se firme do lado do vencedor. E não há pessoa melhor para nos dar o exemplo de uma vitória total nesta terra e fora dela do que Jesus Cristo, que venceu todas as coisas. Esteja do lado dele. Satanás vai tentar de todas as formas fechar esta porta, impedindo-o de estar na presença dele. Mantenha-se firme nos seus propósitos, porque se assim não for, Satanás poderá levar-nos, ou levar uma pessoa, para o lado de baixo, que é um outro lado. É um lado que nós poderíamos dizer que estamos passando por ele agora. Ele conseguiu levar muitas pessoas a um estado, não vou dizer todos, é claro, nós estamos generalizando, mas muitas pessoas estão entrando num estado de depressão, porque a depressão nada mais é do que isso, é quando se desce por causa da situação do momento no Brasil e no mundo. Mas esse lado, ele é ótimo. O que é isso? É ótimo estar lá embaixo? Às vezes sim, porque quando nós estamos embaixo, só existe um lado para olhar, para cima. Então lá de baixo, nós vamos olhar para cima. É o lado de Deus, é o lado em que é a porta que o diabo não pode fechar. Ele pode fechar a nossa porta da esquerda, da direita, da frente, de trás, nos levar a uma situação deprimente, mas ele não conseguirá fechar a porta de cima. Por isso Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você se considera neste momento lá embaixo, olhe para cima, olhe para onde está Deus, onde está a sua salvação. E ele vai tirar você, assim tal como na situação momentânea, ele vai nos tirar dessa situação e nos dar a vitória. Agora, no âmbito natural, o que a prisão, naturalmente falando, pode nos acarretar? Na prisão, nós perdemos, a pessoa perde o senso do mundo lá fora. Ela perde o chamado norte. Já ouviu aquela expressão? A pessoa, eu perdi o norte. O que é perder o norte? É perder essa referência cardial. Se nós perdermos o norte, consecutivamente perderemos as demais referências. Não saberemos para onde é o sul, o leste e o oeste, e assim nos dificultará na caminhada, ou caminharemos sem rumo. Então, a prisão natural, ela nos leva a este nível de perdermos o senso das coisas. Exemplo, lá no Evangelho de João, João capítulo 1, nós encontramos aqui em João capítulo 1, quando o João Batista estava ali no Jordão, batizando as pessoas para o arrependimento. No versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Refrisando. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito
e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Pois bem, João testificou que Jesus era o Filho de Deus. Isso enquanto ele estava ali nas margens do Jordão, desfrutando da liberdade. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a coisa começa a ser um tanto diferente dentro do contexto. Aqui diz o seguinte: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere. Veja agora, João está no cárcere. Ele está preso. Então, ali no cárcere, João, ouvindo falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ué, mas não foi ele que disse: eis o Cordeiro de Deus? Este é o Cristo, esse é o enviado, esse é aquele do qual me foi dito que ele viria para batizar com o Espírito Santo. Ele não havia confirmado que aquele homem era Jesus, o Cristo, o amado? Agora ele está aqui, ó. Pergunte a ele se é o Cristo, ou se ele é o Cristo, ou teremos que esperar outro. Por que isso? Porque agora João estava no cárcere. E ele era homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas pressões psicológicas. Ele agora começa a ter dúvida a respeito da integridade de Jesus, da autoridade, da autonomia, do poder de Jesus, o Cristo, o ungido. Por isso ele mandou perguntar: onde queremos chegar? Na prisão. Nesse momento em que nós estamos vivendo, trancadeados por causa de uma peste que está assolando o mundo nos últimos dias. É possível que alguém entre num estado como esse, mas que esse alguém não seja eu, não seja você. Que nós nunca venhamos desacreditar do poder, da autoridade, da unção, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Que a prisão não nos roube aquilo que de melhor temos, a graça e o poder de Deus em nós. Ele está comigo aqui, nesse estúdio. Ele está com você aí, na sua casa ou onde você me ouve. E Ele está lá fora, cuidando dos nossos negócios, cuidando da situação. Mais cedo ou mais tarde, Ele nos dará a vitória. E eu espero e creio que esta vitória não demorará muito. Infelizmente, alguns não puderam resistir, mas eu profetizo na sua vida que, se algum mal sobrevier na sua vida, você o vencerá no nome de Jesus. Nós estamos nos últimos dias nos descansando no Salmo 91, onde diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós possamos descansar na sombra do Altíssimo, porque Ele é todo-poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege. E ainda que entremos num estado de angústia, o Salmo 91, ele termina dizendo que o Senhor Deus promete estar conosco na angústia. Confiemos nele, não nos desanimemos em momento algum. Por mais que sejamos lançados nas prisões, seja de ordem física ou espiritual, porque às vezes o inimigo, ele nos leva a certas prisões, que é diferente desta. Pode nos levar a uma prisão financeira, a uma prisão circundada de uma enfermidade.
por causa de uma doença, de um mal que assola a nossa casa, que assola a nossa vida, que assola o nosso trabalho. Mas acima de tudo, nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece nessa terra se Deus não tiver conhecimento. Ele sabe o que está acontecendo. E eu peço a você, em nome de Jesus, que nós, todos nós, possamos clamar a Deus, não só por esta situação, mas para que haja um mover de Deus no mundo e que este mal que agora nos ataca pode se tornar em bênçãos, porque através das nossas orações o mundo há de conhecer o poder de Deus e que haja um avivamento no mundo inteiro, não um avivamento de um ministério, não um avivamento de uma pessoa que se diz ter destaque em algum ponto, né, neste universo, mas um avivamento que brotará no coração do povo de Deus, do povo cristão, daquele que crê, independentemente de qualquer coisa, ele crê e confia cegamente, a forte expressão, no poder de Deus, e sabe que Deus é com ela, e através dela, Deus terá a condição de mudar a rota do universo e fazer com que nós vivamos ainda e tenhamos ainda dias de paz e de tranquilidade. Não nos esquecendo que estamos nos últimos dias e o próprio Jesus falou que nesses dias nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós também venceremos. Mas e se a gente morrer numa situação drástica como esta? O morrer para aquele que serve a Deus, para aquele que confia em Deus, é ganho, porque quem morre nele não morre, mas simplesmente descansa para receber um dia o galardão na eternidade. Faço um convite para você que nesta oportunidade, para que você que está distanciado dos caminhos do Senhor, que você possa alinhar a sua vida, ajustar a sua vida com Deus, volte para a casa do Pai, ajuste a sua vida com o seu líder, seja ele de que igreja for. Não estamos aqui mencionando agora uma denominação, apesar de estarmos falando dentro da Assembleia de Deus, mas eu tenho convicção no meu coração que o pastor também tem esta mesma visão, que o que nos importa hoje é a salvação de almas, é ganharmos almas para Jesus e fazer com que, através da palavra, as almas que estão distantes, como você que talvez está fora do convívio, que você volte, ajuste a sua vida com o seu líder e ajuste a sua vida com Deus, e você será uma pessoa abençoada, e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta graça de falarmos aqui nesta noite, e que a bênção do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.